Bom, meus amigos, hoje encerramos a primeira de Coríntios, foi ótima, né? A gente já comentou no outro estudo. E hoje, seguindo na ordem cronológica, então lembrando que quem está nos assistindo, a gente está estudando as cartas na ordem cronológica das escritas, não necessariamente na ordem que aparece no livro do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então a gente terminou a primeira carta dos Coríntios, a gente estudou as Tessalonicenses, a primeira e a segunda de Tessalonicenses, depois a primeira de Coríntios, e agora na ordem cronológica a gente vai estudar aqui a segunda carta de Coríntios. No contexto geral da carta, né, a gente estava lendo esse livro que a gente está seguindo, né, a Bíblia do Peregrino, o autor, ele faz uma introdução aqui do contexto geral. Ela é logo na sequência da primeira carta, né, acho que não tem um intervalo de tempos grandes. Ele mandou a primeira carta e prometeu uma ida lá. A gente estudou isso na primeira carta, acho que no capítulo 8, se não me engano. A gente estudou que ele falava, eu irei aí novamente, né? Ele prometeu uma ida, não foi, né? Porque ele conta depois porque não foi. O pessoal ficou bravo lá com ele, né? E ele escreveu a segunda carta, né? Teoricamente, nem precisaria escrever a segunda carta se a turma tivesse ficado brava com ele. Então, o contexto geral dessa carta, né, após essa segunda visita prometida e não cumprida, ele traz aqui um enredo geral sobre a compreensão, o perdão. Então tem uma série de ensinamentos aqui de moral, de conduta cristã por trás dessa carta. Então hoje a gente vai tentar falar aqui do capítulo 1, 2 e 3. Os capítulos são mais curtinhos, né? São mais... A primeira carta ela é bem extensa, né? Com bastante informação, bastante explicações, e a segunda ela é mais diretiva e instrutiva, né? Mas instruindo eles. Bom, então vamos no capítulo 1, né? Ele faz aqui no capítulo 1, o autor autor não, né? Tá aqui na carta o título como Consolo na Tribulação. Então, Paulo traz aqui o ensinamento de como há o consolo nas tribulações da vida, né? A gente tem nosso dia a dia de luta e como que a gente recebe o consolo de acordo com a nossa resignação. No versículo de 1 a 2, né? Então, a gente começando a carta aqui de Coríntios, ele dá aqui as saudações, que ele faz em toda a carta, né? Ações de graças de Paulo, apóstolo de Cristo, né? Em graça faz parte de Deus nosso Pai, de Senhor Jesus Cristo. Então, dá aquela introdução, aquela saudação aos leitores, né? A comunidade de Coríntios. E aí já começa lá no 3 com as primeiras reflexões aqui para a gente estudar. Quais foram as primeiras que eu anotei? Logo na 3 e na 4, né? Quando ele fala aqui, que aqui parece ser uma saudação ainda, né? Porque ele fala: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai compassivo e Deus de todo consolo, que nos consola em qualquer tribulação, para que nós, por força do consolo que recebemos de Deus, possamos consolar os que sofrem qualquer tribulação. Aqui já tem um ensinamento bonito, né? Que a gente olha muito do que Jesus fez e o que ele nos trouxe. No 3 em específico, quando ele fala: bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, compassivo e Deus de todo consolo, né? Quando ele fala lá Deus de todo consolo, né? E ele refere-se, né, a Deus como Pai compassivo, não tão Pai compassivo de bondade, bendito seja Deus, né? Então, Pai constativo de bondade, que é um Deus de todo consolo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos, item 18, o bem e o mal sofrer, né? Você também fez essa referência, acho que é clara essa referência aqui no texto, né? E aí, lá na explicação, Kardec fala, né? Só lembrando que Paulo de novo, né? Então ele fala aqui: bendito seja Deus Pai de todo consolo, que nos consola em qualquer tribulação. Então, até aqui nesse ponto, o 3 e o início do 4, lá na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, está lá escrito: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, que ocupem tronos, que jazem sobre a palha, mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino do céu. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem.
A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. E ele fala aqui, Deus Pai compassivo, bendito seja Deus, né? Que essa fé é na bondade de Deus, Paulo demonstra. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações, que é a mesma palavra que o Paulo usa aqui, né? Então, ele fala, ó, Deus bondoso, né? Que aqui na mensagem do Espiritismo ele fala isso, quando ele fala conduzir, a fé viva na bondade de Deus, um Pai compassivo, que nos consola em qualquer tribulação, né? E aí na mensagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo ele reforça isso, né? Então ele fala, desde que haja coragem para enfrentar as provas, as penas e os desafios que a gente tem aqui, não nos faltará consolo. E ao longo aqui desse 1, 2 e 3, o Paulo mostra essa coragem necessária, né? Então ele sabiamente, ele já inicia trazendo esse contexto. Fala assim, gente, vamos enfrentar, vamos vencer, vamos suportar com resignação, que nós seremos consolados, né? Então, o 3 no início do 4. E no finalzinho do 4, depois que ele fala isso, que Deus que nos consola em qualquer tribulação, não é à toa que Deus faz isso, né? Ele não faz, Deus não dá nada para que ficamos em ociosidade. Porque olha que interessante esse conceito, né? Que a gente pega do problema aqui, eu passo por tribulações, eu venço as minhas provas com resignação. Deus vai me consolar para nesse consolo eu me... pronto, agora estou consolado, né? Não condiz com Deus, né? Isso. Deus nos coloca aqui para sermos úteis. E Paulo traz esse conceito que ele fala, a força que nos consola, para que nós, por força do consolo que recebemos de Deus, possamos consolar os que sofrem qualquer tribulação, né? Então, o recado aqui é Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, mensagem do Cristo, bem-aventurados os aflitos. E no 4, quando ele fala, Deus nos consola para que nós possamos consolar os que sofrem da tribulação. 2 conceitos que o Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, quando ele fala das leis morais. Lei de sociedade, onde todos se ajudam para o progresso coletivo, e lei do trabalho, né? Então traz dois conceitos aqui das leis morais que o Allan Kardec nos traz, né? Traz um trecho do Evangelho de Jesus e depois essa coisa do eu recebo o consolo e eu tenho que produzir, né? Consolar aqueles que sofrem qualquer tribulações. Foi essa visão que eu tive aqui do capítulo 3 e 4. E o legal, né, Thales, é que esse consolo que a gente entende depois que a doutrina espírita vem ser o consolador prometido, né? Como que consola, né? A primeira coisa é explicando a verdade, né? Abrindo a verdade sobre todas as coisas. Então, esse é um primeiro consolo, né? Quando você tem condições, que nem ele falava antes, eu dou leite para as crianças e depois, então, que não tem condições ainda de receber outro alimento, e a gente tem o Consolador que Jesus nos prometeu, né? Então, depois vem esse consolo, mas como? Não é só falar, tá tudo bom, tal, mas é criar essa fé raciocinada, né, que impulsiona a coragem para passar pelas tribulações, com esse consolador que é a verdade, né, do reino de Deus, como é que funciona todo esse esquema aí que o Espiritismo vem mostrar, clarear e amplificar tanto, dando essa noção para a gente de justiça, de igualdade entre as pessoas, né, todos filhos de Deus do mesmo jeito. Então, isso já traz um consolo por si só, né? Então, é o maior consolo, né? Que deixou para a humanidade, né? Sim, eu tomei a linha de raciocínio do Tales, a questão do bem-aventurados aflitos, e quando a passagem do 5, pois como abundantes são nossos sofrimentos por Cristo, assim por Cristo é abundante nosso consolo. Eu li um trechinho do mesmo capítulo, motivos de resignação. Eu acho que ali também tem a ver com isso, e quem puder ler depois o item 12, que é um pouquinho extenso, o item 12 e o item 13. Ele fala do porquê da questão do sofrimento, né? E aqui ele fala isso, né? Oi? No Evangelho segundo o Espiritismo, né?
E no Evangelho segundo o Espiritismo, motivos de resignação. No capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Tá. No mesmo capítulo que você abriu a referência aí Tá. dessa passagem. Entendeu? Então eu achei muito legal, porque ele fala da questão dos bem-aventurados aflitos e por que sofrem, né? E qual é a recompensa daqueles que sabem sofrer, né? Da resignação que é feita. Então eu acho legal. E ainda nesse 5, né, tem um reforço nesse mesmo trecho que eu li aqui no item 18. Olha só que interessante, né, que o Kardec fala aqui. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Aí ele complementa. Olha a importância aqui da colocação das palavras. Ó. O fardo é proporcionado às forças. Então, quer dizer, você só vai carregar aquilo que você tem força proporcional, igualdade proporcional. Aquilo você consegue ganhar. Aí ele acrescenta, olha que bonito, como a recompensa o será a resignação e a coragem, né? Então ele fala que a recompensa ela também é proporcional à sua resignação e coragem. Então, se você tem coragem e resignação desse tanto, a sua recompensa vai ser desse tanto, nem mais nem menos. Deus é justo, né? Desse tanto. E aí, olha o que o Paulo fala aqui no 5, né? Pois como abundantes são os nossos sofrimentos pelo Cristo, ou seja, a nossa resignação e a coragem, é abundante, e no por Cristo é abundante nosso consolo. Então, aqui o Paulo está falando que às vezes é proporcional a nossa resignação e coragem ao consolo que recebemos do Cristo. Com outras palavras. Sim. Para ele era abundante porque ele tinha condições de muita resignação, de muita coragem. Era isso que eu ia falar agora. Era tudo abundante. Exatamente. É tudo abundante. E aí, é interessante também, o Thales estava falando e refletindo, porque a minha resignação e aceitação, sabendo que Deus será comigo, né? E é muito interessante que desde ontem eu venho falando nas minhas preces sobre isso, até hoje nós postamos alguma coisa sobre o porquê da sensação de solidão, né? E ser resignado, às vezes, como a Renata acabou de falar, não, porque Paulo ele era intenso. Mas aí eu fiquei pensando que cada um, conforme o seu ombro, carrega a sua cruz, e se ele for resignado ao extremo, mesmo independente dessa dor, que para os olhos dos outros seja pequena, a recompensa para ele não é medida, mas sentida. Exato. É sentida. Então, não é que existe uma resignação maior que a outra, mas é compensada no sentido de sentir aquilo que Deus nos proporciona de volta. Essa é a Porque diferença. A minha vitória, essa é a diferença. Porque a minha vitória na minha prova é a mesma sensação que o Thales vai ter na vitória da prova dele. É aí que é o grande negócio, né? Não, e se para você a prova foi difícil e foi bem vencida, então, por mais que a resignação seja pequena e a abundância da recompensa seja pequena, para você vai parecer enorme. Porque aquilo foi abundante. Vai parecer abundante sempre para todo mundo, né? E outra, veja como é interessante. Eu acho que todos nós já vivemos isso, algo que nos machucou e que a gente está começando a vencer. O quanto a gente se sente melhor, o quanto isso nos der força. Que é esse consolo proporcional. Consolo proporcional. É muito legal, cara. Exatamente isso. Belíssimo mesmo. É muito interessante, né? Porque, assim, em poucas palavras, diz tanto, né? Nossa! Diz tanto, em poucas palavras. Não, e dá para falar daqui, das aflições, porque o que o Cristo vai nos dar de volta. Dá para a gente ficar nesses 3 versículos aqui a noite toda. A noite inteira, exatamente. Muito bom. Bom, seguindo. Tipo Emmanuel, né, gente? Tipo Emmanuel. Oi? Tipo Emmanuel, né? Fala uma linha, já pode falar sobre aquilo uma semana, né? Exatamente. Aí no 6, aqui eu achei muito, muito bonito também, né? Porque ele fala, pois se sofremos tribulações, está falando dele, né? Do grupo dele, ele, Timóteo, Tito, aquela turma toda. Pois se sofremos tribulações, olha que interessante isso, ele coloca, ó, pois se eu sofro tribulações, é para o seu consolo e a sua salvação. Então, se sofremos tribulações, é para o vosso consolo e salvação. E se eu recebo um consolo, não é para eu me apoiar naquilo. É para que o vosso consolo que nos dá as forças para suportar o que nós suportamos. Quer dizer, olha que interessante aqui. Ele fala, se eu sofro tribulações,
é para que vocês, comunidade, se salvem, né? E se eu recebo um consolo, é para que vocês olhem para isso e se inspirem a também consolar as pessoas, né? A passar pelas tribulações, né? Que olha o retorno como é bom, né? Ele fala isso. Então, ele sofre tribulações para levar o evangelho à comunidade, e o consolo que ele recebe disso serve de exemplo e inspiração ao povo, né? Porque senão as pessoas ficam assim: nossa, mas olha só, ele está sendo martirizado, está sendo levado lá para... A gente lendo o livro lá 2000 anos, né? Do Paulo Estevam. A gente passa por isso aqui que o Paulo está falando. Porque quando a gente olha a Lívia, a gente fala: caramba, ela está sofrendo tribulações. Mas, poxa, ela está sofrendo isso para trazer o evangelho para aquele povo, né? Da resignação, de, cara, estou com Jesus. E aí, quando a gente está lendo há 2000 anos, a gente fica com essa sensação: nossa, ela está sofrendo tanto, vai ser levada para a Arena dos Leões, mas puta, olha que bonito que ela está fazendo isso, né? Para sustentar o evangelho, a sua fé viva. E aí a gente entende essa primeira parte. E aí, quando o Paulo fala: é para o vosso consolo que vos dá força para suportar o que nós suportamos. E aí, quando a gente lê o desencarne dela, da Lívia, que a gente vê lá o consolo que ela recebeu, não sei vocês, eu fiquei assim, morrendo de vontade de ter a mesma coisa, né? É um pouco disso aqui, né? Porque o exemplo da Lívia é um bom exemplo. A gente lendo o livro, a gente fala assim: ai meu Deus, ser comida por leões. Aí quando você vai nas outras partes, fala assim: nossa, eu quero ser comida por leão. Eu quero ser comida por leão um dia, não é? Se for para isso, eu quero ser comida por leão também. Como é que eu faço para ser comida por leão? Né? Mas é que é É o que interessante, o Paulo né? está falando aqui. É o que o Paulo está falando a vocês, né? Nós já comentamos em outro estudo nosso, duas referências que eu queria falar sobre isso. Que ele aqui, ele está dizendo o seguinte: o que Jesus fez. Exatamente o que Jesus fez com todos. E aí me lembro daquela parte onde Jesus lava os pés dos discípulos, que Pedro fala: não, você não vai lavar meu pé. Aí no final lá de João 13, ele vai falar: está vendo o que eu fiz? Se sou eu o que vocês dizem que sou, eu lavo os vossos pés, o que vocês devem fazer? Que é ser o servo, que é ser aquele que o último, né, a servir para que possa ser grande no reino do céu. E aí essas coisas que a gente fala, poxa, o martírio dos cristãos, eu lembro de novo naquele livrinho lá no Mundo Maior de Cipriano. Que ela vem, são o pai e o filho, né, que é o filho matou o pai, que são dois obsessores, aí o pai vira obsessor dele, e no final ela conta a história dela, encarnada, e ela fala: quando eu cheguei no reino do céu, eu vi que eu sofri pouco, por tanta coisa que tinha para mim lá. Exatamente. Né? É lindo, né, cara? É lindo demais. E inspira a gente, né? Que é o que o Paulo fala aqui. Inspira. E aí, voltando aos versículos que a gente acabou de falar, rebate o que a gente acabou de falar. Poxa, a minha resignação ou a minha prova, se bem suportada, né, vai me dar os frutos no céu. E uma coisa legal que a gente tem que lembrar é que a gente só fica querendo ser comido pelos leões quando a gente chega no final da história e vê o que vem depois. Exato. Antes disso, eu não estava afim de ser comida por leão. Antes disso, é assim: Deus me livre eu ser igual a Lívia. Deus me livre. Na verdade, às vezes tá doida. Aí a hora a gente viu depois e falou: meu Deus, eu te dar arena. E também queria. Então, essa é a coragem da fé, né? Exato, a confiança em estar fazendo aquilo por total entrega na fé, né? Então, a gente só fica querendo quando a gente chega na última página. Antes disso, a gente não quer, né? Mas eu achei esse versículo lindo, porque ele fala que se ele passa por tribulações, é para trazer o consolo. Se ele também recebe o consolo, também é para o vosso consolo. Quer dizer, na verdade, tudo que acontece com ele, como um espírito já, né, assim como a Lívia, assim, serve sempre de consolo para esses que vêm atrás, como nós todos, né? Então, assim, tudo que acontece, se ele está atribulado, é consolo para nós. Se ele está recebendo um consolo, também é consolo para nós. É porque o amor ele é consolador, né? E tudo que desses grandes iluminados de Jesus, de Paulo, vem é amor. Então é isso, né? Qualquer coisa que deles vier, dependendo dos nossos olhos, e aí tem uma coisa importante, né?
dependendo dos nossos olhos, de enxergar ou não esse amor, vai nos ser consolador ou não. Porque tem muita manifestação de amor que nos vem que a gente não olha e a gente não consola, né? A gente não se consola, porque os nossos olhos não estão receptíveis, né, ao amor. Sim. Porque, por exemplo, ele fala, se um romano lê isso aqui, ele não vai ser consolado um romano na época, não cristão. Se ele ler isso, ele não vai ser consolado, porque os olhos deles não percebem o amor. O pessoal aqui do Coríntios, não, é diferente. Quando eles liam isso, falam assim, nossa, é verdade. Paulo nos consola pelo seu exemplo, né? Pelo consolo que ele recebe. É importante a recepção também estar apurada, né? Sim. E é interessante porque nos mostra, que nem a Renata comentou, né? Poxa, eu lendo o livro, eu não queria ser, não, mas no final, depois que ela tem as recompensas, o consolo, Porque né? A gente não era muda ele, né? completamente. E aí a gente tem essa percepção depois que vê o que ela teve como recompensa, certo? Se assim eu posso dizer. Sim, sim. E aí é que está o grande negócio, porque Paulo vem falando isso desde as outras cartas, sobre vamos continuar, olha, é por Cristo, é com Cristo, são os ensinamentos que ele fala. E a gente poder tirar isso do nosso dia a dia, que é interessante, né? Porque ainda nós temos essa dúvida embutida na gente. O primeiro leão que aparece no nosso dia a dia aí... Sai correndo. Não é hoje não vai ser hoje não. Esse leão aí não quero não, é muito grande. Não é verdade? Não, Então é isso, cara. Mas você concorda comigo que aí volta o que você leu no Evangelho? Do bem e mal sofrer, Sim, da questão lá do motivo de resignação? Exatamente. Porque a gente, aos poucos, aqui nem a Renata falou, pô, se a sua prova é isso e você teve coragem, é esse o grande lance. Não importa o quanto, nem o tanto, mas o como você passa por ela. Não, exatamente. E é aquilo que a gente já comentou, né? Haverá de chegar o dia em que nós aqui aportaremos no mundo em transição do primitivo pro prova e expiação, uma chegada do evangelho. Lembrando que o evangelho é o código universal da moral, né? Específico da Terra e de Jesus, né? Ele é o universal. São as leis divinas aplicadas. Haverá o dia que nós aportaremos nesses mundos, para através do nosso exemplo de resignação na fé, nós já seremos capazes, nós seremos comidos por leão em algum outro mundo aí, queimado vivo em fogueira, enforcado de cabeça abaixo, todas essas coisas que acontecem. E a gente vai estar lá rindo à toa, fazendo isso rindo à toa. Mas vem leão, vem em mim, que agora é minha hora. Chega, eu vejo que eu encarno. Se é isso que precisa, vamos embora. É que a gente hoje não consegue isso ainda, né? Hoje a gente não consegue. Porque hoje, se a gente chega no plano espiritual e fala assim, eu quero encarnar com o nosso mentor, fala assim, eu quero encarnar em um mundo que vai estar lá na mesma situação do que a Terra 2000 anos atrás, e eu quero ter uma vida para ser colocado numa arena de leões, né? Ou leão em latino. Para com isso, mano. Numa agenda de leão, numa arena de leões, né? Porque aí, dessa forma, eu vou atingir o meu último degrau, né? Os nossos mentores não vão permitir, porque a gente não consegue. E ainda que eles nos dêem uma chance, a gente vai matar a nossa prova, porque a gente vai lutar com o leão. A gente vai lutar com o leão e é capaz de a gente matar o leão. É capaz de você matar o leão. Então, a gente matar o leão e falar assim, putz, não consegui passar porque eu tinha que passar, porque eu matei o leão. Né? Vai o contrário. Né? Então, de fato, a gente não consegue ainda, né? Que a gente, o nosso apego material, ele é tão grande, que a lei de conservação da matéria fala mais alto ainda, né? Sim. Então, se o leão vem nos atacar hoje, a gente não deixa, a gente vai lutar até a morte com o leão, incapaz de matar o leão, pelo desespero de morrer, por causa do apego material. É instinto ainda muito, né? É instinto ainda, exato, é instinto. Ainda muito instinto animal presente muito na gente ainda, muito animal ainda na gente, né? E com certeza esses mártires aí que a gente lê e a gente se emociona, eles já eram com certeza espíritos de
outra envergadura, não é do nosso nível, que simplesmente de um dia para o outro resolveram ficar super na fé. Não é só isso, né? Eu não li em lugar nenhum, mas eu tenho uma crença dentro de mim, que só quando chegar lá eu vou saber se é verdade ou não, mas eu tenho uma crença dentro de mim que essa turma toda que a gente lê aqui, os apóstolos, Lívia, todos esses... Alcione, todos o Nestório, todos os mártires aí, eu tenho dentro de mim a sensação de que era o último degrau. Precisava. Pronto, é esse o último degrau. Vocês só precisam disso para adentrar o reino dos céus, né? eu acho que vieram na presença, porque assim, uma coisa que é importante não esquecer, um conceito importante da doutrina espírita: Deus é justo, não privilegia ninguém. Meus amigos, conviver com Cristo não é privilégio, é justiça. Merecimento. Sabe? Não é dessa vida, é um espírito imortal encarnado. Então, Pedro, Tiago, Paulo, essa turma toda aí que veio, merecimento. Não tem privilégio. Deus fala, olha, não, vou pegar aqui 12 espíritos imperfeitos para conviver com Cristo. Não, você acha? Isso não era nós, ó. Por que não é? Qual que é a diferença? Né? A diferença é que eles já estão ali um degrauzinho. Precisa de um degrau, né? Porque a gente, quando lê essas coisas, a gente esquece da lei de justiça de Deus. Deus é justo, não tem privilégio. Então, esses que conviveram com ele lado a lado, que aceitaram a missão, é privilégio. Desculpa, não é privilégio. É merecimento, é justiça. Não é privilégio. Não era para nós mesmo. Né? A gente ainda estava lá tacando pedra, se não muito, só a princípio inteligente no leão. Né? Você sabe que eu tenho uma outra visão. Eu acho que nada lógico, não tem como, nada foge do controle. A gente às vezes pensa que o mundo está à deriva, né? Mas veja como é interessante, Thales, você falando, eu fiquei aqui pensando. Cada discípulo tinha a sua personalidade nessa história, né? E veja que, olhando por outra visão, Jesus pega os 12, cada um com o seu jeito, Pedro, pedra, Tomé, não acredita em nada, e transforma esse seu apostolado em ensinamentos que estão vivos até hoje. Você estava falando e eu estava aqui pensando, quantas vezes eu sou Pedro, cara? Quantas vezes eu sou Tomé ainda, sabe? Mora dentro da gente, né? Nego. Vou negar, eu estou dizendo que estou, mas não estou, sabe? Então, eu vejo que isso tudo, mesmo independente de ser uma questão de que eles foram por merecimento, lógico, o merecimento estar com Jesus é uma coisa maluca, né? Hoje a gente tem até uma visão diferente, porque se a gente fica com Jesus hoje, eu não sei o que ia acontecer comigo. Né? Eu ia chamar de louco, eu ia chamar de maluco. Não, ficar 3 anos com Jesus, cara. Imagina ficar 3 anos com Jesus. Ele falando com você, curando a tua sogra, curando o leproso, curando o aleijado. Você olha isso tudo, cara. Aí eu fico pensando nisso que você falou agora, sabe? O quanto nós ainda temos que refletir sobre tudo isso. E aí, essa história, esse conto dessa magnífica história de Jesus com todos, é tão perfeito, cara, porque imagina se isso tivesse acontecido. Se ele fosse um Jesus que ficasse no mosteiro e lá só falando. Exato, Ele precisou, para deixar para a gente hoje, pegar os 12, que para a gente seriam como nós, e falar, olha, eles estão aqui, eles se aceitaram, então... E pegou Paulo, depois, né? E ele fez tudo que está fazendo, nós estamos estudando dele. E outra, e aí é o comparativo, né? Paulo perseguiu, apedrejou Estevão. Exato, Né? Então, se há justiça, ele pagou um pouco aqui na encarnação dele, né? Pelo tudo que sofreu, né? Mas já tirando de frente aquilo, a aceitação da prova cumprida. E Jesus fala com Paulo, você sempre foi o vaso escolhido. Sempre. Sempre foi o vaso escolhido. Ou seja, não era... Porque assim, pensa que... a gente até... É uma reflexão que vale se aprofundar. Pensa na importância
todos esses personagens tiveram. Os 12, mais Paulo, mais... A importância em termos de missão que todos esses personagens tiveram. Aí a gente vai na nossa base doutrinária. A gente volta lá no livro de Gênesis, né, quando... Não, desculpa, no livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta as classes dos espíritos e as finalidades deles na Terra. Que Allan Kardec pergunta sobre os missionários, né? E aí os espíritos são bem categóricos. Eles falam: os espíritos que encarnam com missão para impulsionar a coletividade são escolhidos diretamente por Deus, porque eles nunca falham. Tá lá, os espíritos falam isso. Eles não falam. Aqueles que vivem as missões próprias, na qual, se falharem, não interfere na coletividade humana, esses são falhos, que aí é o exercício da vida. Aqueles que vêm para que, se falhar, pode interferir na coletividade humana, Deus escolhe pessoalmente. Se Deus fosse uma pessoa, ele ia falar: é esse aqui, porque esse não falha. Esses 12 aqui, olha a importância que eles tinham. Então, ainda que um era cobrador de imposto, ainda que um apedrejou Estevão, ainda que outro, tudo dentro da ordem divina. Porque aonde nós nos encantaríamos por Paulo, se ele tivesse sido um santo desde que nasceu? A gente não se identificaria, a gente tem dificuldade de se identificar com Jesus. A gente fala: meu, esse aqui é outro mundo, o que é esse? Puta, nem sei o que é isso. Quando a gente olha um Pedro, que era lá, a gente olha um Tomé, um Mateus, um Levi que cobrava imposto, a gente vê um Paulo que apedrejava cristão, fala: quem sou eu? Você falou das personalidades, das 12 personalidades da gente. Mas por trás daquela atuação humana momentânea de 80 anos na Terra, tem um espírito que, na lei de justiça e bondade divina, tem o merecimento de ser um servidor direto do Cristo aqui, e com uma missão coletiva tão importante que não falham. Não falha. Não falha. Não tem jeito. Veio por não falhar. Porque isso não necessariamente tem a ver... Desculpa, Renan, isso não necessariamente tem a ver só com a capacidade do amor e da bondade. Porque, ainda assim, Judas foi um dos escolhidos porque a profecia precisava ser cumprida. Quem ia entregar o Cristo? Conta pra mim. Alguém tinha que entregar. Alguém tinha que entregar o Cristo. Existe então, um negócio mais profundo aí, né? Até naquela personalidade de precisamos achar um espírito que precisa que tem essa personalidade forte da dúvida, né? Tá aqui escolhido. Ele não vai falhar, porque o mal ele existe só nos nossos olhos. Nos olhos de Deus não tem mal. Judas ter entregado Cristo, a gente o chama de traidor. O próprio Cristo não considera o traidor, Deus muito menos. Deus muito menos. Porque não condena. Ele não condena. Não condena, entendeu? Não condena, então, que Humberto de Campos fala da questão lá, quando Jesus está na cruz, o anjo da caridade vem e fala: vai lá ver Judas, que precisa ajudar ele. E depois a Maria vai lá também socorrer Judas com o poema de Maria Dolores. Exatamente. Mas eu tenho um ponto um pouco diferente de vista, porque se você for na revista de fevereiro lá, de 1868, ele vai falar que quem não falha já é Cristo, mesmo encarnado. Então, nos 12, eu vejo diferente. Eu vejo que são espíritos que têm uma elevação já, lógico, categórica, mas que são passíveis de falhar. Agora, falar que falhou isso, aquilo, não. Mas eu vejo assim, é um conjunto que era necessário para que Cristo guiasse os 12, para mostrar para a humanidade que não é só feito de anjo, de uma hora para outra, mas que é necessário entender que mesmo nós, ainda imperfeitos, como os 12, podemos fazer muito por todos. Exato, É o que a gente está falando. Assim, a gente não admiraria Paulo se ele fosse santo desde o início. Não tem como, não tem como. Tem função, e aí, você falou, e se a justiça, ele matou, apedrejou, perseguiu, ele vai ter que arcar com isso uma hora ou outra.
Como aí a gente tem a relação de Chico, né? A questão das doenças físicas, do processo de Humberto de Campos, que é um processo de resgate de outras vidas dele, do processo, enfim, tem todo um processo. Tudo ali é maravilhoso. Agora, e outra coisa que é interessante deixar claro, né? Quando se fala de missão para nós aqui, você está no exército, o cara te deu a missão. E quem fala isso é o Haroldo, Dutra diz, né? A missão ela só é feita quando você cumpre. Exato. Ele faz uma correlação, porque eu posso falhar na minha missão, então a missão não foi cumprida. Entende? Continuar. Muito legal. Boa. Bom, seguindo aqui, né? A gente fez um belo parênteses, mas muito profundo, foi muito bom. Não, e muito bom para a gente refletir sobre tudo isso, é muito legal. Exatamente. Do 7 ao 11, para mim, quando eu li aqui, ele está contando lá mais as dificuldades, tribulações que ele citou antes, né? Não fiz nenhuma anotação especial. Fiz só lá na 11. Se alguém tiver uma antes aí, entre o 7 e o 11, quiser explorar. Não, eu acho que o 9 ali, ele fala da questão da sentença, da morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, né? Ele reforça a questão da vida futura, na minha opinião. Mortalidade da alma. Ele vem e fala, olha, não importa, vamos confiar em Deus porque a gente pode ressuscitar os mortos, entendeu? Então, eu acho que seria essa a minha observação no 9. Sim. No 11, eu achei bonito aqui, até quando ele fala aqui, né? Ele pede para colaborar rezando por eles, né? Que assim sendo, muitos alcançam favor, serão muitos que agradecerão. Né? Então, aqui ele reforça essa questão da corrente, né? Da união de corações, da corrente de orações, né? Das pessoas se mobilizar. Aí tem um livro que o Emmanuel citou, né? Que é Alma e Luz, que lá naquele livro Evangelho por Emmanuel, esse, né? Esse aí, Ele até tá, legal, tem diferença, né? É isso que eu ia falar. No capítulo Alma e Luz, capítulo 4. Aí tem um texto todo, eu separei uma parte que ele fala disso, que chama o círculo intercessório, né? Aí ele fala uma coisa no texto, ele entra. É necessário que o bem organize a defesa. Isso aqui é importantíssimo, né? Muito. Esquece que são dois exércitos, entre aspas, né? O do bem e do mal, que está aqui na Terra, né? Querendo trazer pessoas do bem e o mal querendo trazer pessoas do mal. E a gente, dentro da gente, também tem o bem e o mal, né? Existe essa guerra. E aí, quando ele fala, é necessário que o bem organize a defesa, e aí muita gente pergunta, combater por quê? Estamos com Jesus que ensinou o bem e a paz. Entretanto, é indispensável não esquecer que existem padrões de pacifismo e padrões de passividade. É diferente você pacificar e ser passivo, né? O mestre é o príncipe da paz. Contudo, é imprescindível raciocinar quanto ao que seria o cristianismo se Jesus houvesse entrado em acordo com os fariseus no templo. Olha só que interessante isso, essa reflexão, né? Então, é a passividade. Aqui é a passividade, Emmanuel falou. Ele pacificou, ele não brigou, mas não, vou defender o evangelho. Né? Eu não vou entrar em acordo com vocês, não. Quer me crucificar, que seja. Né? A Batalha do Calvário iniciou um movimento de defesa do evangelho. Né? Que é tudo isso que a gente fala, do exemplo do Cristo. Exatamente. Aonde que todo mundo hoje defende o evangelho? No exemplo do Calvário. É o final de tudo, né? É a conclusão da peça, da obra. E ele continua. Continuaram, então, as batalhas cristãs, desde os circos romanos, que a gente falou aqui, até os campos sangrentos da atualidade. Aqui é importante, né? Porque aí eu fui pesquisar, esse livro foi escrito bem na época da Segunda Guerra Mundial, né? Em 1945. E aí o Emmanuel fala, então continuam as batalhas cristãs desde os circos romanos até os campos sangrentos da atualidade, né? Que eram as guerras, os campos de guerra. Muito bonito esse texto do Emmanuel, né? Ele é completo, tirei só um trecho, né? Quem tiver possibilidade de ler, chama Alma e Luz, capítulo 4. Sim. E tem lá na frente, o último parágrafo também é interessante, porque ele fala lá, fundemos ciclos intercessórios para a cooperação ativa junto às vanguardas vigilantes. Isso aí. Ele fala, nesse momento de dor, nessa hora grave, ele fala, né? Ele fala isso. E eu interpreto como orar e vigiar, e vamos ter que fazer nossa parte. Porque, na verdade, não é o
barulho do mal que me incomoda. É o silêncio dos bons. Os silêncios bons, exato. E essa é a provocação do texto. É, É a o bem provocação do organizar a texto. defesa. É exatamente, é o bem organizar a É defesa. exatamente isso. É não ser passivo, ser pacífico. Né? Que é diferente. Porque os bons se silenciarem é o bem ser passivo. É isso aí. É isso aí. Os bons atuarem é o bem ser pacífico. Né? Essa é a Exatamente. diferença. Né? E combater não é agredir. Não é agredir. Exatamente. É amar, né? É amar. Isso. Muito legal. Pra gente ainda é tão difícil, né? Pra gente ainda é difícil. É, cara, é difícil. Pra mim é Você sabe que eu tô tirando muito porque eu vejo, falando por mim, aí eu quero ouvir a Renata, você também. É um combate mesmo, um bom combate que Paulo fala. Nosso. Thales, ontem eu fiz uma prece, conversei com Deus, aí hoje a gente conversou um pouquinho no texto, e é impressionante os caminhos que ele responde. É impressionante. Da nossa luta, desse combate que a gente tem. É admirável, né? Sabe por quê? Porque muitas das vezes, quando nós estamos nessa tribulação, é muito fácil a gente parar. E tem um texto de Emmanuel que fala desse capítulo, dessa carta, que fala isso. Não para. A gente não pode parar. Né? E é muito mais cômodo, às vezes, a gente pensar, às vezes, como o Paulo chama a atenção de todos. Não fica ocioso. Isso dificulta para a gente muito. E é a nossa... perdido. Né? Exatamente. Exatamente. Bora? Renata, algum ponto? Mais para frente, algum ponto. Bom, do 12, aí ele entra no outro aí ele começa a falar da volta dos que não foram, né? Da viagem que não aconteceu. Do 12 ao 22, ele fala aqui um pouquinho do... Eu estava lendo, senti até uma confusão. Eu falei, cara, peraí que tem que ler de novo, não entendi nada aqui, Paulo. Não entendi nada, Eu ia, mas veio, não porque fui, foi, aí eu encontrei com alguém que eu foi, voltei. estava indo e voltei. Eu falei, meu Deus, né? Acontecendo. Exato, Aí, de repente, exato. Silvano e Timóteo entram na história, do nada, né? Ele fala... e aí eu estava passando, vi o Silvano e Timóteo, é super confuso. Mas aqui, o que eu achei importante, o que eu achei interessante aqui é o seguinte. Paulo, ele fala aqui, do 12 ao 22, né, ele se defende aqui, né? Ele se defende um pouquinho de possíveis julgamentos que ele teria recebido por não ter feito a visita. Né? Então, ficou bem claro que ele ficou aqui se defendendo, né, se justificando o porquê ele não foi. Né? Ele fala, eu poderia decidir por motivos humanos, lá no 17. Seria tal propósito não ter ido na visita um ato de leviandade? Né? E aqui é uma provocação importante que ele faz para Platão. Assim, mas por que vocês estão me julgando? Eu fui leviano? Né? Leviando ou leviano? Não, leviano, né? Né? Leviano. Eu fui leviano de não ter ido visitar vocês? Vocês nem sabem a minha história. O que aconteceu que eu não fui aí? Né? Então, ele ensina, pelo exemplo dele, o não julgamento. Né? Ele fala para o pessoal, não julguem. Né? Eu não fui... Eu decidi por motivos humanos, vacilando entre o sim e o não. Né? E aí ele vem na coisa mais importante para mim, que ele fala: Deus me é testemunha do que quando me dirijo a vós, não confunda sim ou não. Não, peraí, na hora que ele fala aqui da consciência. Para mim, esse no 12. No 12, desculpa. No 12. No comecinho, ó. Nosso orgulho construindo no testemunho, ou por seja pela graça de Deus, e não por prudência humana, que me comportei com todos, em particular convosco, com a simplicidade e a sinceridade que Deus pede. Onde que está falando da consciência aqui? Na segunda linha do 12. Verdade, Nosso orgulho consiste no testemunho da consciência, né? Então, aqui ele traz a importância da consciência, porque o pessoal julgou ele, só que ele estava o quê? Consciência tranquila. Né? Ele falou assim, eu sei que eu não errei, eu sei que eu não fiz nada de errado, né? Eu não me importo com o julgamento de vocês, porque eu tenho a minha consciência tranquila, porém,
quero instruí-los, não julguem, sem saber o contexto, sem entender. E ainda que saiba o contexto, não julga. Cada um tem as suas dores, os seus motivos, né? E aqui traz que eu fiz uma reflexão para a gente, né? No livro Nós, do Emmanuel também, o Emmanuel recitou um livro para o Chico, chama Nós, ele fala assim, ó, procuras a paz, obterás semelhante bênção. Não retendo excesso de recursos amoedados sem utilidade. Não fungindo as obrigações com as tais que compreendeste. Então, olha o paralelo que o Emmanuel está fazendo. Procura a paz, obterás semelhante bênção. Não retendo excesso de recursos amoedados sem utilidade. Não fugindo das obrigações com as quais te comprometes. Não cultivando rebeldia, menosprezando o trabalho que te sustenta. Não mergulhando os próprios sentimentos em paixões desenfreadas. Não com indiferença pelas necessidades e provações dos companheiros da caminhada humana, aos quais a própria vida te pede considerar e auxiliar. A paz virá ao teu encontro e residirá contigo, sempre que te mantenhas na consciência tranquila, sobre os alicerces do teu próprio dever retamente cumprido. Olha isso, essa mensagem da Emmanuel. Como é que ela, o sentimento do Paulo, né? Sim. Eu não fiz nada disso. Sim. Eu não cultivei rebeldia, eu não fugi das obrigações, eu não tive indiferença, eu não mergulhei nos próprios sentimentos de paixões. Eu estou em paz, porque com a minha consciência tranquila sobre os alicerces do meu próprio dever retamente cumprido. E aí ele explica esse dever. Que eu não fui, porque eu fui para Macedônia, tive que retornar a voz, e, cara, eu fui auxiliar, e blá, 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 blá. E eu tenho uma colocação para fazer do 17 até o 18 ali. Seria tal propósito, reforçando o que você está dizendo, Thales, seria tal propósito um ato de leviandade? Decidiu-o por motivos humanos, vacilando entre o sim e o não? Deus me é testemunha de que, quando me dirijo a vós, não confundo o sim e o não. Aí eu fui em Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedência maligna. Ele está dizendo, eu não tive assim, eu não misturei, não. Nada é maligno em mim aí, nessa minha ação. Porque eu quando falo com vós, eu é sim ou é não. Entendeu não? Que legal isso. Perfeito, perfeito. É legal, né? Porque quando, ele fala que quando a gente decide por propósito humano, motivos humanos, a gente pode vacilar entre o sim e o não. Quer dizer, você fica com aquela postura morna, né? Sim. Então, você é contra ou a favor? Se é morno, afasta de mim. Né? Você fica naquela, não sei, acho que sim, acho que não. Aí fala que quando me dirijo a vós, não confundo sim ou não. Quer dizer, quando ele está inspirado, na verdade, escrevendo cartas, né? Ele está guiado pelo Espírito de Jesus, não tem confusão, porque ele fala que Jesus foi o sim, né? Sim. O sim vive. Eu até copiei aqui, Jesus viveu o sim, ele foi o sim. Então, não tem outra forma, quando você está inspirado por Deus, você não confunde, mas se você tem motivos humanos, que a gente falou agora há pouco, né? Materialismo, esse apego à matéria, aos instintos. Então, a gente fica sim ou não, aquela sim ou não ainda é muito difícil a escolha. Né? Então, a gente acaba se enganando ou ficando morno, né? Eu não sei, Então, eu achei isso bem legal, esse 17, 18 aqui, achei muito bonito. E aí é interessante, né? Já que você falou de Lívia, 2000 anos, e eu lembro agora de Ave Cristo, Varro, eles não foram mornos. Não foram. Quem entrou lá no circo estava com sim mesmo, falou, agora eu tô. É muito legal, cara. Não, e aí essa comparação com Jesus, né, que tem uma outra reflexão que a gente estava, um outro exemplo, né? E aí no ponto que a Renata falou, que é o motivo humano. Né? Então, quando a gente vai pela carne, não pelo espírito, quando nos falta a fé na vida futura, a gente vacila entre o sim e o não. Vamos recordar aqui, noite anterior ao Calvário, nas portas do templo, 2 guardas param Pedro e falam, tu não és aquele seguidor do Cristo? Eu não. Vacilou. Motivos humanos. Né? Tá aqui um exemplo. Né? Vacilou no não. Né? Jesus ao contrário. Jesus ao contrário. É sim, sempre. Né? Ele é sim, sempre. E aqui é uma reflexão pra gente. Nossa vida atual. Né?
Porque a gente, às vezes, nos é questionado. E aqui é importante a gente pensar. Quantas as vezes, quando estava lendo, eu refleti isso. Quantas vezes a vida chega pra gente e fala assim, ó, Thales, tá aqui. A oportunidade de você dar um belo de um salto na sua evolução. Sim ou não? E a gente não. E perde a oportunidade, né? Ó, tá aqui a oportunidade de você ser feliz. Sim ou não? A gente fala não. Eu não sei se esse caminho aqui é o que realmente vai me fazer feliz. Não. Thales, O tempo todo falo não para nossa própria evolução. E você o sabe o que medo eu do lembrei? leão? Você sabe o que eu lembrei? Emmanuel, ou o nosso encontrando com Jesus no sonho. Você tem a oportunidade agora, ou daqui séculos. Séculos. Também teve Aí, sim. Ele disse não. Disse não. Né? Ele disse não. Porque as oportunidades não vão parar de vir, né, gente? Não A vão, misericórdia exato. de Deus é assim, né? Então a gente vai continuar tendo as oportunidades, ok. É por isso que o Espiritismo trabalha muito com aquela questão de autorresponsabilidade e não de culpa. Então vamos entender que hoje é o que tem para hoje, né? E aí, ok, não deu, eu não consegui acatar essa oportunidade que me pareceu um leão muito grande. Então é melhor correr. Exato, exato. E tem um negócio interessante, que quando a gente toma de si a nossa própria consciência, porque hoje os psicólogos falam assim, não, você pode tudo, você pode tomar os caminhos que você escolhe, não é isso? A doutrina também fala disso. E que se der errado, a gente pode reconsertar. Fica meio estranho quando a gente pensa, que o Thales falou, nessa vida agora, a matéria, não, eu quero ter o sim da matéria aqui agora, eu não quero o sim daqui 3 encarnações. Exato. Né? E aí, mas quando a gente começa a entender a imortalidade, esse contexto muda. Muda. E aí a gente entende por que esses grandes entravam nos circos e aceitavam sorrindo e cantando. Exato. Porque eles deixaram de entender. Né? Isso é o mais impressionante, é isso. Cantando. Eles entenderam que a verdadeira vida não é aqui. Porque o que você ganha e angaria por aqui pela terra, você vai ficar aqui mesmo, não tem o que fazer. Hernani, imagina, você tá aí, Hernani e Renata, vocês estão aí na casa de vocês, dormindo, 7 da manhã, batem a porta, entram 4 pessoas cantando, falando, bora, vamos morrer, vamos embora. Vem comigo, vamos morrer, cantando, vem cantando. Amigo, eu boto pra fora, correndo, tranco a porta. Eu falo, você vai morrer agora. Aqui você não vai mais, não. É um pouco disso, né? A gente não tem essa capacidade ainda nem a pau. Não, e outra coisa, boa nova, quando a Maria desencarna e pede para ir lá no circo, que os cristãos vão ser comidos pelos leões, ela chega lá no calabouço e fala para a moça, canta. E todos cantam. Sabe, Thales, eu fico pensando hoje, porque a gente tem que tirar de tudo isso para agora. Tem que tirar para agora. Sim, sim. O que é cantar essa moça que estava lá e que vai ser colocada no circo e vai ser devorada pelas feras? O que é o nosso cantar? O que é isso, ela hoje em nós? É aquilo que você falou, a oportunidade. Canta. Louva Jesus. Canta hosanas a Ele. Sabe? A gente tem que aprender isso. E a gente só vai aprender isso quando eu estiver preso. Prestes a ser comido por um leão ou ser comido pelo leão. Porque senão não tem jeito. E pode ser que nessa hora eu faça como Pedro. Não quero. Eu vou ser comido pelo leão mesmo, tá tudo certo. Exato. Eu vou morrer de mim. Entendeu? Então, esse é trazer isso para o nosso dia, cara. Para nossa vida de agora. E aí é interessante. Porque, Renato, Thales, eu já passei por isso e eu acredito que vocês também já passou. Hoje, para algumas pessoas, nós somos diferentes por estar seguindo e estudando. Exato, né? Não é verdade? Sim, sim. Porque é simples. Se muita gente parar para ouvir nós 3 estudando isso aqui, eles vão falar assim, já comentamos isso, né? Internos 3. Não é verdade? É isso. O Haroldo fala, né, gente, para a gente fazer planos da nossa vida daqui a 500 anos, 1000 anos. O que você vai fazer daqui a 1000 anos? Qual é o seu projeto?
Aí você fala, nossa, que chocante! Eu nunca pensei nisso, no máximo era 20 anos, é o meu plano maior, não 500 a 1000. Então é O isso, né? plano nem minha aposentadoria nessa vida, quem dirá daqui mesmo. Já está longe, pacas, né? Imagina daqui a 1000 anos, né? Agora, o Hernani Eu, estava falando, né? Que é o nosso para trazer para nossa realidade esse cantar conforme a gente vai para os leões. Eu acho que para nossa realidade é assim, ó, a gente está cada dia mais forte entrando nesse momento de transição planetária, né? Sim. É o momento que a gente lê aí pelos, né, os espíritos falando que vem um momento de várias provas, né? Não vem calmaria aí para os próximos anos, e sim várias provas, né? Coletivas também e individuais. Então, tá acho até que vindo os essa... gafanhotos, né? Os gafanhotos agora tem gafanhoto, exatamente. Olha lá, eu tô percebendo que Egito tá por aí, né? As Então, pragas, né? é isso. As pragas estão aí, né, gente? Tá? Várias coisas aí que você vê, asteroide que vai bater na Terra, daqui a pouco é gafanhoto, daqui a pouco é poeira que vem não sei da onde. Então, Vocês são primogênitos da família de vocês aí? Não esquece que uma das pragas é o primogênito voltar, hein? eu sou. Aí, Então, ó, vamos já ver a era. Renata aí por enquanto no estudo. é Se melhor eu você comprar um tiver. cordeiro e pintar a porta de sangue lá do cordeiro, senão Aí, tá vendo? A coisa tá preta. Eu acho que a gente tem que ir essa cantar nossa agora é isso, né? Se a gente puder entrar nessa nossa vida atual, esse cantar aí para os leões, é o que a gente pode fazer, é transmitir essa serenidade, essa confiança isso para mesmo, quem tiver à nossa perfeito, volta, né? Porque o perfeito. leão hoje não é físico, mas o mundo que está aí dando tanta notícia traumática, deixando as pessoas apavoradas e tal, é um leão, Perfeito. né? Sim, perfeito a sua colocação, Renata, perfeito, maravilhoso. É exatamente isso. Quanto o senhor tem desespero agora com medo da morte do Covid e bater na porta? É. Pois Enquanto que é. nós já temos a lucidez de que, poxa, vai dar uma balançada, mas eu sei que eu tenho um passinho da espiritualidade, né? E agora com Sim, tudo isso, hoje mesmo eu escutei a pessoa falar, meu Deus do céu, o gafanhoto, daqui a pouco vai vir o sapo, a mosca. Os caras já estão começando a viver hoje, as 7 pragas lá, sabe? mas hoje Desesperados, a desesperados. gente liga um jornal na televisão, é como se você colocasse um leão dentro da sua sala. É, exato. Essa Sim, a minha sensação é essa. Eu coloquei aqui um leão para me comer, para me atacar, assim. Então fico, gente, vamos passar por isso de uma forma mais amena, mais tranquila, porque tá tudo sob controle de Deus, né? Se tiver que ser, vai sim. ser, e se tiver que ser, não vai ser. Então, É o leão que se alimenta de paz. Ele come a nossa paz. É isso. come total. Se a gente deixar, é o poder que a gente dá para esse leão, né, cara? É o poder que a gente está dando aí para que a gente não é mais o leão real, agora ele é virtual, agora ele é na imprensa, ele é de Exato, vários, o vizinho que fala, todo mundo está apavorado, você entra na rede social, todo mundo apavorado. Então, esse é o leão que a gente tem que, é, é né? isso mesmo, perfeito, Renata, perfeito a comparação que você fez, perfeito, é isso aí, ótimo. Bom, só para encerrar aqui, só no 24 eu fiz aqui mais uma observação. Né? Achei bonito quando ele fala: não somos donos de vossa fé, mas cooperadores de vossa alegria, já que vos mantendes firmes na fé. Filmes Né? da Que o fé. Paulo ele ressalta, ele exclui ele como ídolo da comunidade. Né? Ele fala assim: não me idolatrem. Né? Vocês são Sim. o que são pela fé que já possuem. Né? Achei de uma humildade muito, muito bonita aqui, né, do Paulo. E de uma liberdade para as pessoas, né? Quando ele fala que ele não é dono da fé das pessoas, é deixar muita pessoa livre, Exato. né? Não tem essa de dogmação, de controlar, de deixar a pessoa na rédea curta. A sua fé é livre, é muito bonito isso, né? Bom, aqui no capítulo 2, ele começa a dar a explicação da não visita dele, e ele aborda um tema que até o autor aqui do livro que a gente está acompanhando, da Bíblia que a gente está acompanhando, o Luiz Alonso Schöckel, ele até fala aqui que na parte que ele fala, ele dá o perdão para um ofensor, que era aquele ofensor, é um incestuoso, que a gente leu lá na carta de Coríntios, na primeira, lembra do incestuoso? Sim, Foi sim, colocado para sim. fora da comunidade, né? Então, o estudo, a pesquisa que o Luiz Afonso aqui fez, o espanhol fez, Luiz Alonso, que esse ofensor,
é aquele incestuoso da primeira carta de Coríntios. Então, Paulo aproveita a segunda carta aqui para dar o perdão para esse ofensor, porque era esse ofensor que o atacava, o Paulo. Sim. Ele achava que o Paulo era responsável por ele ter sido colocado fora da comunidade, né? Então, Paulo perdoa os ataques que ele sofria. Mas, antes de entrar nessa parte do perdão do ofensor, no começo do capítulo, eu acho que aqui no 1 e no 2 tem um ensinamento muito, muito bonito e importante para a gente, né? Então, ele fala, decidi por conta própria não visitar-vos para não vos afligir. Então, olha que bonito. O Paulo ele fala assim, eu não fui visitar para não deixar vocês aflitos. Pois, se eu os deixo aflito, como posso esperar que me alegre aquele que eu afligi? Olha que ensinamento tem isso aqui, né? Primeiro, lei de causa e efeito. Então, se eu te aflijo, como é que eu espero de você alegrias? Se eu te afligir, né? Então, aqui tem uma reflexão importante para nós e um ensinamento que a doutrina nos traz. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando ele fala das causas atuais das aflições. E aí vamos expandir um pouquinho, né, essa frase do Paulo. Se eu vos aflijo, como posso esperar que me alegre aquele que afligir? Lá nesse capítulo. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança dos excessos de todo gênero, dos nossos gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo, de toda a vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta da deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem, passo a passo, a origem dos males que os torturam e verifiquem. As mais às vezes, não podereis dizer, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, se não a si mesmo? É essa frase que o Paulo está falando. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Um tanto duro essa instrução, mas muito real de importante reflexão para nós. Porque quando Paulo fala aqui, como eu posso esperar que me alegre aquele que afligir? Olha essa frase. Como eu posso esperar que me alegre aquele que eu afligir? E olha o que o Espírito diz aqui. A quem então há o homem de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Né? Então imagina se Paulo chega lá, esperando que todo mundo estivesse alegre, e tá todo mundo aflito. Ele ia ser esse aqui que ia falar, nossa, é a sorte, é a providência, é a má fortuna. Eles devem estar com algum problema aí. Eu fui maltratado, assim, que injustiça comigo que eu fui maltratado. Não, ele reconhece isso. Então ele traz esse ensinamento aqui importante para a gente. Isso aqui é muito importante para a gente, né? Primeiro, para compreender as aflições que a gente passa hoje, e segundo, para nos educar a evitar as aflições futuras, né? Nos educar a evitar as aflições futuras. Porque a gente tem memória curta, no geral. No geral, a gente tem memória curta, né? Quando acontece algo que a gente fala assim, meu Deus, mas ontem eu não fiz nada. O que está acontecendo comigo? Não é? A gente vai lá e tá, mas 3 anos atrás você fez, né? E tá, né? Brinca-se muito, né? Que o casal, quando a mulher briga com o homem, fala assim, não, mas porque há 16 anos atrás, naquele jantar em 23 de abril, às 22h45, você me falou tal coisa, né? Briga-se muito que a mulher guarda muito mais os eventos do que o homem. O homem fica perdido. Eu nem sei o que você está falando. Meu dia, minha vida parece que começou hoje de manhã só. De hoje para trás já esqueci, né? É bem isso que o Paulo está falando aqui, né? A gente
encontram nas aflições atuais hoje reflexo das nossas ações passadas, né? Mas o Haroldo está fazendo um estudo e uma coisa que ele está falando é sobre a memória, né? Eu escutei esses dias assim que a nossa memória ainda é muito ligada ao instinto. Então, o que que ela registra, basicamente? Eventos de dor, para a gente até se proteger, né? E passar por eles, e eventos de prazer também. Então, são coisas que ela registra. Então, se você olhar lá para trás da sua vida, o que você vai mais lembrar são eventos ou de muita dor ou de prazer. Em momentos de alegria, de satisfação e tal, ou de dor. E muitas outras coisas, às vezes aqui não causou nem dor nem prazer para nós, mas a gente causou para o outro, né? Fez algum ato ruim para outra pessoa, a gente apagou da memória. Então, o que ficou é o que nos trouxe prazer ou dor. Então, a gente tem que lembrar um pouco mais a memória, forçar um pouco para a gente se responsabilizar pelos atos que a gente faz. Exatamente. Porque quando a gente desencarnar, vai vir tudo à tona. É. E é por isso que o sofrimento é grande. Né? Por isso que o sofrimento é grande. Por isso que o sofrimento é grande. Eu tava falando a questão que você fala da ação e reação, né? Ele não queria ir lá porque ele estava aflito e não queria afligir ninguém, né? No início desse capítulo. Estava lendo a pergunta do Livro dos Espíritos 964. Deus tem necessidade de ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir. E a maioria desses atos não são significantes para ele. Ele explica um pouquinho de que nós estamos donos dos nossos atos, né? E eu escutei um Haroldo falar um negócio interessante, que essa lei é tão pertinente que no Livro dos Espíritos também dá esse exemplo. Quando a gente abusa da comida, nosso próprio estômago já nos acusa que nós abusamos. Exatamente. Esse é um ponto de diferença. Então, se é a lei para isso, a lei também é a mesma lei para tudo, né? A mesma lei. Então, quando nós abusamos, e aí no livrinho Reformador tem lá, sigamos segundo agimos, que é referente à segunda carta, capítulo, justamente o primeiro versículo, que ele fala: cautela com a tristeza, capaz de converter-se em lama de véu, ou em labareda de angústia no coração. Sentimentos, ideias, palavras, atitudes são agentes magnéticos de indução para o melhor ou pior, conforme o rumo que eles traçam. Então, Paulo está dizendo: poxa, eu não fui porque eu não estava legal. Se eu fui, eu posso contaminar vocês. Podemos seguir? Bora. Do 5 ao 12, aqui eu acho que é essa parte do perdão, né? Então ele fala aqui sobre a necessidade de perdoar o ofensor, né? Que é aquele incestuoso que a gente viu lá na primeira carta. Na primeira carta. Na primeira carta. E eu me atentei aqui ao item 7, ao versículo 7. Acho que esse aqui é bonito, né? A gente também consegue refletir bastante. Que ele fala, ó, agora, ao contrário, deve-se perdoá-lo, porque ele falou lá atrás, ó, beleza, já castigaram o cara, tomaram suas decisões aí, expulsaram da comunidade, tudo mais, trouxe a corrigenda. Né? Agora, ao contrário, deve-se perdoá-lo e animá-lo, para que não aconteça que a pena excessiva acabe com ele. Né? E isso aqui é importante para o nosso dia a dia também, né? Porque às vezes a gente, com os nossos filhos, né, os nossos funcionários de trabalho, né, aqueles que, qualquer um que seja subordinado a nós, né? Às vezes a gente tem que dar a corrigenda, e a gente é duro, firme, dá a corrigenda e traça-se ali um muro e nunca mais volta aquilo, né? E aos poucos isso vai matando, vai, igual o Paulo fala aqui, vai acabando, né? A pena excessiva acaba com a pessoa não consegue se reerguer, né? Não consegue se reerguer. Como é que no atendimento fraterno, nas casas, atendimento de mentor, a mensagem que tem para aqueles irmãos nossos, todos nós aqui encarnados que estão em depressão, em profunda tristeza, é sempre o que? O bom ânimo. É o bom ânimo. É trazer o bom ânimo, perdoá-lo, reerguê-lo, animá-lo. Porque senão essa pena excessiva acaba, a pessoa não encontra mais forças para se recuperar. E
aqui o Paulo vive um ensinamento do Cristo importante que poucos vivem, que é: nenhuma ovelha ficará perdida. O Paulo quer trazer de volta isso aqui. Essa ovelha se desviou do rebanho, ela se perdeu. Vocês vão deixar ela perdida? Não. Traz de volta. Né? Não pode deixar essa ovelha cair no penhasco. Tem que trazê-la de volta aqui para o rebanho. Né? Nenhuma ovelha será perdida. Então, todos aqueles que nós pegamos, todos aqueles que nós nos desentendemos, todos aqueles que nós, nossa caminhada, de certa forma, punimos com o nosso orgulho, com o nosso desafeto, com a nossa incompreensão, a gente tem que perdoar, animar para trazer de volta, para que isso não acabe com a pessoa. Os relacionamentos terminam por causa disso, os casamentos terminam por causa disso, as brigas entre famílias são por causa disso, né? Porque são penas excessivas. São penas excessivas. É um pouquinho num dia, um pouquinho outro dia, um pouquinho no outro dia, um pouquinho nesse dia, uma cara feia aqui, outra cara feia ali, outra cara feia aqui, outra cara feia ali, e vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando. É uma pena excessiva que acaba com o outro, o indivíduo. Ou acaba com nós sofrendo essas penas. Na verdade, acaba com os dois. Ambos unem, né? Nas famílias mesmo, né, Thales? Tem pessoas que ficam sem falar com os familiares por anos, né? Exatamente. Por causa de alguma ofensa, alguma coisa, né? Mas é excessivo, né? A gente tem que sempre perdoar para poder também receber esse perdão, né? Uma troca, né? E eu achei bonito aqui também que ele fala que se alguém me causou sofrimento, não foi só a mim, mas a todos. Então é uma coisa bonita porque sempre se coloca naquela união, né? Como somos todos um, né? Então se um está sofrendo, todos estão sofrendo. Né? E é o que a gente não vive ainda hoje aqui, é essa unidade, né? De sentir que estamos todos juntos numa unidade. Paulo é bem bonito de falar isso. Né? Coletivo, ver o coletivo, né? Ver o coletivo sua dor é a minha, né? Todos sofrendo. É o que Jesus fala com Pedro quando desencarna, né? A gente falou disso do dia. Ele pergunta onde vais? Ele falou: enquanto tiver uma única lágrima escorrendo lá na terra, lá eu estarei. Então eu vou também. Eu vou também. Eu não suporto ver alguém sofrendo. Né? E outro, venerando, o nosso venerável Bezerra de Menezes, também tem a oportunidade de estar em outra esfera, falou assim: não, enquanto tiver uma sofrendo, eu não vou. Né? E aí, eu posso avançar um pouquinho do 10 e o 11 aí? Claro, claro. Aí, quando ele fala: quem perdoais, eu também perdoo, pois meu perdão, se tiver algo a perdoar, foi por vós e em atenção a Cristo, para não dar ocasião a Satanás, cuja astúcia não desconhecemos. Veja que interessante, né? Ele fala da questão, vamos perdoar sempre, porque a gente sabe que quando a gente para na mágoa ou na desavença, né? Eu sei muito bem o que o Satanás é capaz. E só lembrando que o Satanás aqui, na referência grega, é os nossos más tendências, as nossas negações com aquilo que é da lei de Deus. Né? Ou seja, está dizendo assim, conhecemos. A gente conhece a astúcia das nossas más tendências, né? Exatamente, é isso aí. Ele alerta para isso. Então, vamos perdoar logo para acabar com isso, porque eu posso fazer nascer em mim um sentimento que eu não quero, que está contra tudo aquilo que a gente vem fazendo. Exatamente. Né? O Satanás aí não é uma figura, né? Aquela figura mitológica que a gente aprende quando a gente vem crescer na igreja, mas sim as nossas imperfeições, que alimentada pelos nossos desejos ainda, pode nos transformar nesse monstro que a gente tem dentro. E depois ainda podemos nos associar com irmãos infelizes que vão só potencializar essa situação. Né? Exatamente. Da mágoa, da revolta, né? Da indiferença. Então, a gente só vai potencializar. A gente não pode dar brecha para que essas coisas aumentem, porque elas têm também, sim, o seu poder e a sua organização para que isso realmente aconteça. Exato. Sim. E naquela passagem lá, no segundo Agimos, no livro Reformador, que ele faz a referência, resolveu o seguinte: não voltarei a ter convosco na tristeza. O texto é legal porque ele fala isso. Azedume corta o impulso da generosidade, ou seja, se eu estou
nessa sintonia, eu vou trazer para mim justamente isso, tudo aquilo que pode destruir aquilo que já plantou. Que é perder uma grande oportunidade, né? Que é perder uma grande oportunidade. Uhum. Ou seja, né? Não vale a pena. Não vale, né? E a nossa consciência já nos fala isso, né? Não agrida, fica quieto. Espere, não vá, né? A gente já tem isso. Encerrando o 2, eu quero pequenininho o 2, né? Encerrando o 2 aqui, eu achei super interessante quando ele fala o ministério da nova aliança, né? A gente já estudou também que quando refere-se a ministério é a tarefa, né? O trabalho, né? Então, Sim, o trabalho da nova aliança entre homem e Deus, né? E aqui ele dá mais uma pitada mediúnica. Eu não sei se vocês conseguiram interpretar dessa forma, né? Ele fala, ó, dou graças a Deus que me associa sempre ao cortejo triunfal de Cristo. Olha isso. Cortejo triunfal. Toda a falange de espíritos, né, de luz que trabalham por Cristo. E por nosso meio, né, através da minha mediunidade, difunde em todos os lugares o aroma do seu conhecimento, né, as palavras, as instruções de consolo. De fato, são os aromas de Cristo oferecidos a Deus. E ele vai lá na frente, ó, porque não vamos, 17, porque não vamos como muitos isso que eu ia falar agora. com a palavra de Deus, mas falando com sinceridade, como da parte de Deus, diante de Deus e como membro do Cristo. Né? Como membros do Cristo. Então, aqui ele fala assim, a minha mediunidade aqui, ela é a mediunidade com Jesus. Né? Não como a maioria aqui fazia na época. Né? E aí, olha que interessante, porque lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, quando é toda a etapa da libertação do povo do Egito até a volta a Israel, no capítulo 33, versículos 7 a 11. Olha que fenômeno mediúnico muito bem escrito aqui. Conta essa história. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Olha isso. Porque aqui, porque no capítulo Êxodo 33:7, ele fala... Qual capítulo? Qual capítulo? 33, versículo 7 a 11. Oi? 33, 3, 7 a 11. Idade do Cristo. Idade do Cristo. Lá no Antigo Testamento, no Êxodo 33, 7 a 11, ele fala, está narrando a aliança entre homem e Deus. A aliança entre homem e Deus. E o Paulo chama aqui da nova aliança entre homem e Deus. Né? E aí, olha como é que é narrada a aliança entre homem e Deus. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Olha a aliança. Tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda, fora do acampamento. Olha que interessante isso. Quem estava lá? Moisés, médium, a gente já estudou isso, numa tenda. Aqui, gente, a tenda do encontro. Quem quer consultar Deus aí? Vem aqui que vai encontrar. Né? Vai consultar. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, aqui que é o fenômeno de único. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Olha isso. A espiritualidade, a materialização, o fluido. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Então, olha só que o fenômeno mediúnico explicando a aliança entre homem e Deus, ou seja, entre encarnado e plano espiritual, ou entre médium e espíritos, que é narrado no Êxodo como a aliança, e aí o Paulo, ele traz aqui a nova aliança, que é o quê? A mediunidade com Jesus. Porque a aliança com Deus sempre existiu desde o Êxodo, mas... Sempre existiu, né? Sempre existiu desde o Êxodo, mas ele traz aqui. Porque nós falamos com sinceridade como da parte de Deus, diante de Deus e como membros de Cristo. Né? Porque
olha a importância aqui. Olha a importância de conceito, para a gente entender a diferença entre mediunidade com Jesus e a mediunidade para o interesse próprio. Que o Paulo ele fala, ó, mas falamos com sinceridade, como da parte de Deus, diante de Deus como membro do Cristo. Qual que é a diferença do que é narrado por Moisés e o que o Paulo está falando aqui na mediunidade com Jesus? Por que ele chama de nova aliança? Porque na aliança entre homem e Deus de Moisés, olha o que está escrito no texto bíblico. Quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda. Olha aqui o problema. Aqui está o problema. Porque a gente aprende a unidade com Jesus, que o telefone toca de lá para cá, e é a serviço do outro. Ali, Moisés armava uma tenda e falava, quem quer consultar a Deus? Que era os oráculos, eram as pitonesas, era a cultura mediúnica da época. E aí, será que era só Deus mesmo que estava ali? Através daqueles médiuns? Se eram só os espíritos dos bons? Aí Paulo traz esse conceito da mediunidade com Jesus, falando, não, aqui a gente não faz assim, a gente não é quem quer falar com Deus, não. A gente está aqui, Deus falando por nós, diante dele e como membros do Cristo. Então, essa é a diferença da nova aliança, mediunidade com Jesus, da aliança narrada no Êxodo, que era o contrário. A gente está aqui uma tenda, consultas grátis, com um plano espiritual. E Thales, Jesus fala bem nítido, né? Quem quiser falar com Deus, que fique a sós, no seu quarto, recolha-se no seu quarto, num ambiente tranquilo, no seu templo íntimo, né? Para falar com Deus. Então não é para ir lá, não sei de onde, falar com o Deus lá. O Deus é dentro de você, é sozinho, é bem sozinho mesmo que Jesus explica isso, para a gente não precisar de um médium, de algum intérprete para poder falar com Deus. Né? A gente fala com Deus individualmente. Muito bem lembrado, exatamente isso. Eu tenho uma observação, porque na época de Moisés também, mesmo que eram os espíritos mentores que falavam com ele, todos acreditavam que era Deus. A época de Abraão, então eles falam, não, falamos com Deus. Quando Paulo vem falar dessa nova aliança, ele está falando o seguinte, olha, nós estamos aqui, nós vamos falar de tudo o que nós temos contato com de Deus, não que é Deus, mas Jesus, os mentores, entendeu? É outro... Cortejo triunfal do Cristo. Cortejo triunfal do Cristo. Então, veja bem, ele está falando que já não é mais Deus que aparece aqui, porque na época de Moisés, o povo achava que era Deus aquela nuvem. E, na verdade, a gente sabe que é a materialização, o ectoplasma, os mentores trabalhando, enfim, tudo isso. Não é verdade? Então é interessante mesmo, cara. Deixa eu até me corrigir agora, que eu fui ler de novo, eu vou me corrigir aqui. Porque esse detalhe também muda bastante a mensagem. Né? Porque, olha, o Paulo ele não fala, igual eu falei agora, o cortejo triunfal do Cristo. Quando ele fala o cortejo triunfal do Cristo, eu mesmo falei aqui que era toda aquela falange que trabalhava para o Cristo. Não. Ao cortejo. Ao cortejo triunfal de Cristo, não do. Olha o detalhe. De Cristo. Ou seja, vários Cristos. Vários. Cortejo triunfal de Cristo, não do. Uau. Cortejo triunfal de Cristo, né? Falar ou seja, do... são de vários Cristos. Vários não Cristos. É do Cristo. Não é do Cristo, é de Cristo. Né? Uau. O 15 eu achei super bonito aqui também, gente, que olha, somos o aroma de Cristo oferecido a Deus, para que os que se salvem e para que os que se perdem. Então, quer dizer, é para todos, né? A mensagem da Boa Nova, do Evangelho, é para todos. É um aroma, olha que comparação mais sutil, né? É para todos. E para estes, os que se perdem, cheiro de morte que mata. E para aqueles que se salvam, fragrância de vida que vivifica. Muito então, legal. Isso é forte também, né? Porque o Evangelho também deixa de ser um pouco chocante se a gente segue, muda muito o parâmetro de instintivo nosso, de reação automática, né? De uma ofensa, de
dá um tapa, você dá outro, é aquela coisa bem animal mesmo, que Moisés tentou um pouco controlar essa situação, com a lei de talião e tal, então não deixa de ser uma coisa chocante, né? Quer dizer, para quem já não está preparado, aquilo é a morte. Aquela situação é muito exigência demais para quem está em situação ainda muito animal, muito instintivo. Então, muitas pessoas não querem saber, não querem responsabilidade e não querem subir um pouquinho mais o nível de consciência e conhecer melhor o Evangelho e toda a responsabilidade que traz isso. Então, é um risco mesmo, né? Eu achei legal você falar do 15 e o aroma, a hora que você falou, eu fiquei pensando, né? O que é aroma? É o cheiro. De quem? Né? Porque, na verdade, quando o Paulo fala, de fato somos o aroma, ele reconhece que ele ainda é tão pequeno que ele pegou esse aroma, que é um pouco de ensinamento que ele teve do Cristo, né? Para transmitir para os outros. É muito sutil, né? O aroma é sutil. Sutil. Meu, eu ainda tô... Eu sou apenas uma lembrança do que é o Cristo. E reforça aqui também no 15, que a Renata frisou muito bem, reforça essa discussão que a gente teve aqui da diferença da aliança antiga e da nova aliança, da mediunidade com Jesus. Porque, olha só, porque a mediunidade com Jesus é isso, é para quem se salva e quem se perde, para todo mundo. Né? É para atender quem precisa. Não só quem vem atenda. Exatamente. E só fazendo um comparativo para quem está... só para deixar claro para quem está assistindo. Perdão, só para eu concluir. Porque quem vem à tenda é só aquele que se salva, que quer se salvar. O que não vai à tenda, no exemplo de Moisés, da Aliança Antiga, deixa de lado, não vai consultar com Deus. E aí o Paulo aqui na Nova Aliança fala, não, é para quem vem e para quem também não vem. A gente tem que levar a mediunidade lá, atender lá. Exatamente. E só para deixar claro quem está assistindo a gente, que aqui a gente não está dizendo Moisés estava errado e Paulo está certo. É um contexto bíblico e que foi necessário, como a Renata falou, desse povo que ainda era bem bruto, bem não tinha o conhecimento da espiritualidade, foi necessário e é um conjunto que o próprio Espiritismo vem falando das revelações, né? Moisés, Jesus, Espiritismo. Exato. E a nossa... até a pouca compreensão que a maioria de nós tem, que no geral todos temos, do Antigo Testamento, nos faz criar esse preconceito e essa coisa de que, não, o Antigo Testamento... então, até o exemplo de Talião que a Renata estava falando, né? Porque o que Moisés falou, se alguém arrancar o seu olho, você vai lá e arranca o olho do outro. Né? Se alguém matar a sua esposa, você vai lá e mata a esposa do outro. Né? Quando a gente olha isso sem o contexto da época, a gente fala assim, como é que alguém pode ordenar isso? Que absurdo! Mas isso, na época, já era um salto enorme. Porque se eu fosse na sua casa e matasse uma ovelha sua, você matava a minha família inteira. Sim. Eu matava a minha ovelha. Se eu fosse na sua casa arrancar seu olho, você arrancava a minha perna, meu braço, da minha esposa, dos meus filhos, do meu pai, da minha mãe, de todo mundo, roubava meu rebanho e colocava fogo na minha tenda. E aí Moisés falou assim, não, gente, vocês ainda não são capazes de dar a outra face. Isso aqui vai vir daqui a 4.000 anos. Só daqui a 4.000 anos. Vocês ainda não são capazes. Por hora, vamos fazer assim. Arrancou o seu olho, você só arranca o olho do outro. Daí vocês já vão treinando aqui a lei de causa e efeito, ainda encarnados. Vocês vão compreender isso melhor quando desencarnar. A instrução é essa, na verdade. Né? Sim. Essa. Na instrução, eu acho que esse olho por olho, dente por dente, que você fala aí, ele ameaçou o cara para o cara não fazer nada. Exato. O jeito de conter o povo. Né? Agora, é interessante, Thales, uma outra coisa, e aí eu vejo algumas pessoas que é da doutrina já comentando, o Antigo Testamento não precisa mais, nós temos a doutrina. Não tem como fugir de lá. Não. Desculpa, o Jesus ele se baseia em todas as passagens proféticas que foram do Antigo Testamento. Exato. Né? Tem que estudar, tem que ler. E o capítulo 3 fala muito disso. É uma reflexão muito grande da comparação Antigo Testamento e Novo Testamento. O capítulo 3, ele tem essa essência, né? Ele é toda uma comparação das interações dessa aliança entre homem e espiritualidade, que era maior nos tempos de Moisés, e com Cristo agora explicando como e fazendo, cumprir a regra. Sim.
Do 1 ao No 3... 14, no 14 está dizendo isso, contudo a inteligência deles embotou, pois até hoje, quando leem o Antigo Testamento, o véu permanece e não é descoberto. Exatamente. No 3, do 1 ao 3, ele faz essa primeira comparação, né, com o Antigo Testamento. Que ele fala assim, para não seguir o que está escrito, que é a tábua de pedra que ele cita aqui. Né? Então, começamos outra vez a recomendarmos. A casa precisa, vós sois nossa carta escrita por nosso coração. Demonstrai ser carta de Cristo, passada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábua de pedra, mas em coração de carne. Né? Então, olha que bonito. Não é? Que lindo, ele dando outorgando esse poder todo de representatividade para os fiéis, né? Para aqueles corações de Coríntios, lá que ele já acreditava serem convertidos cristãos. Exato. Muito bonito, né? Porque o Antigo Testamento... Esse apoio. Exato. O Antigo Testamento, na época, até hoje, a maioria das pessoas na instrução, seguem o que está escrito na tábua de pedra. Né? E não vivem, né, o significado do que está escrito no coração, que é o que Cristo veio mostrar, que é o que o Hernando acabou de falar. Né? Então, o Cristo ele veio mostrar como se viver no coração o que está escrito na tábua de pedra. Né? E o Paulo alerta isso. Né? Não vivam como o que está na tábua de pedra, mas o coração, o que está no coração. Do 1 ao 3. É a primeira comparação que ele fala sobre o Evangelho de Jesus com o Antigo Testamento. E lá no 6, eu fui para o 6, se alguém tiver antes algum ponto. Não, pode seguir. Lá no 6 ele fala, né? Temos essa confiança em Deus, dessa nova aliança, que nos capacitou para administrar uma aliança nova. Olha que lindo isso. Administrador, né? Administrador. E a gente falou isso mais tarde. Jesus disse, você sempre foi o vaso escolhido. Né? Então, assim, o capacitou para administrar essa nova aliança. Então, gente, de novo, reforça uma crença que eu tenho aqui no meu coração, que Paulo, ele veio aqui mostrar essa mediunidade com Jesus. Ele foi o vaso escolhido. Né? E o vaso, até essa palavra vaso, representa mediunidade. Com algo dentro. Ser enchido por algo externo. Né? Então, até a palavra vaso escolhido, e ele capacitou para administrar essa nova aliança, essa nova relação, né, entre os trabalhos dos dois planos, com os fenômenos mediúnicos consistentes. E ele segue aqui do 7 ao 9, isso aqui é muito importante, ó. Pois se o ministério de morte, com suas letras gravadas em pedra, então ele está falando aqui, Antigo Testamento, letras gravadas em pedra, se realizou com glória a ponto de os israelitas não poderem fixar o olhar no rosto de Moisés por causa do brilho transitório do seu rosto. Como não será mais glorioso o ministério do Espírito? Pois se o ministério da condenação era glorioso, quanto mais o será o ministério da absolvição. Então ele fala assim, se o freio, né, a condenação do Antigo Testamento era glorioso, ministério da condenação, que era o quê? Deus punitivo, traz o conceito do Antigo Testamento de Deus punitivo, né, o ministério da condenação já era glorioso, olha a importância que ele dá para o Antigo, né? Ele não anula, ele fala que o que dirá do ministério da absolvição, a absolvição, que é o conceito de que Deus, amor e perdão que Jesus traz após o Antigo Testamento, né? E lá nesse trecho do 7, que ele fala, com suas letras gravadas em pedra, pois o ministério da morte, com suas letras gravadas em pedras, se realizou com glória, a ponto de os israelitas não poderem fixar o olhar no rosto de Moisés por causa do brilho transitório do seu rosto. Então ele está falando o quê? Que já existia essa aliança no passado, ao ponto que os israelitas não puderam fixar no olhar de Moisés, por conta do brilho. Aí olha que interessante, é importante a gente olhar lá no Antigo Testamento. Ainda no livro Êxodo, capítulo 34. A gente leu lá atrás o 33. 29 a 35. Versículo 29 a 35. Ao descer do Monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, então Moisés foi lá, fenômeno mediúnico, veio com as duas tábuas. Moisés não sabia que seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor.
Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os pensamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falava com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía, contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado. Eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Que legal. Transfiguração. Transfiguração do processo mediúnico. Interessante. Quando ele vinha mediunizado, as pessoas não conseguiam olhar para ele. A energia do mentor que estava lá, a transfiguração. E aí, quando ele saía, o véu era o que? Opa, a cara dele de novo, a cara do Moisés. E aí ele vinha, mediunizava, transfigurava. E aí, exatamente, ele cita esse trecho do Êxodo, o Paulo. Né? Os israelitas não podiam fixar o olho no rosto de Moisés por causa do brilho. E olha que interessante, por causa do brilho transitório. Ou seja, não era seu, não era dele, quer dizer, do Moisés. Era transitório, vinha, mediunizava e saía. Né? Mas esse brilho todo, essa situação assim resplandecente, é que também endossou toda essa força, esse poder dos 10 mandamentos virarem a primeira revelação. Exatamente. Se fosse uma coisa qualquer, assim, eu que estou esculpindo na pedra aqui, ninguém ia acatar aquilo em nada, né? Então foi essa força que precisava ter alguma coisa mediúnica materialmente, mostrando de alguma forma que ele estava imbuído de algum poder extraordinário. Não era dele necessariamente, as pessoas não iam acreditar, né? Não iam ver algum milagre, alguma coisa, não iam acreditar. E aí eu estava estudando sobre isso também aqui, né? Que o Ministério de Morte e o novo Ministério da Absolvição. Os 10 mandamentos, depois, né? Eles foram preenchidos por Moisés com mais 600 e poucas regras, né? Então era um tipo de sociedade muito punitiva. Eles tinham muitas punições para quem não cumprisse um monte de ritual, de regra, né? Que foi derivado dessa quebra, né, que é os 10 mandamentos em si, eles eram bem legais, perto do que a gente já vivia antes. Mas depois ele criou um monte de regra, que essas regras escravizavam as pessoas. Né? Então, por isso que ele fala que é o ministério de morte. As pessoas viravam até escravas, porque tinham que seguir muitas, tinham 600 e poucas regras, como comer, como se lavar, como se purificar, como fazer um monte de coisa, que eu acho que é aí que a gente tem que ver a diferença, porque essas cláusulas, né, tinham muita pena para quem não cumprisse, com condenações, e essas leis eram externas, elas eram impostas por Moisés, né, por mais que ele tivesse uma autoridade moral sobre as pessoas, você tem que cumprir essa lei aqui, ó, para ser puro, para ser legal, é assim que tem que seguir, é uma lei externa, né? Esse Ministério da Absolvição agora, ela é diferente, porque ele te traz um processo de responsabilidade, autorresponsabilidade, sem culpa, com a absolvição e com as leis que vêm de dentro, né? Você primeiro precisa sentir as leis, a vontade de fazer o bem, de desejo de perdoar, de compreender, ter empatia, para aí depois exercitar. Então, a diferença é muito grande. O que é imposto de fora para as pessoas cumprirem, você fica meio que na escravidão mesmo e no ministério de morte. E quando aquilo brota dentro de você, como Cristo falou para Pedro, né? A gente não está atrás de quantidade de cristãos, né? Então vamos arrebanhar todo mundo e fazer isso aqui um reino, e você vai ser o rei e tal. A gente não está atrás de quantidade, a gente está atrás de qualidade, de pessoas que realmente comecem a sentir essas vivências, né? Plenitude dessas vivências, a amplitude da consciência para poder realmente entrar no reino de Deus. Exatamente. Perfeito. Que mais? O 12 aqui também eu achei interessante, que é um outro aprendizado legal, assim, que ainda nessa questão mediúnica, né? Que
Ele falou, animados com essa esperança, agimos com toda a ousadia. Ou seja, na nova aliança, os médiuns aqui da turma do Paulo era ousadia, assim, se expunha. Ele falava assim, ó, aqui de fato a gente está aqui trabalhando mediunicamente. E olha a atenção que ele chama, não como Moisés, que punha um véu no rosto para que não notassem o fim do transitório. Ou seja, é aquele erro que a maioria dos médiuns cometem até hoje, né? O mentor veio, orientou, aí já não é mais o mentor, mas o médico continua lá. Põe esse véu no rosto para que as pessoas não notem que acabou já a passividade. Às vezes o mentor nem vem. Às vezes o mentor nem vem, exatamente, que é o animismo, né? Que é esse véu pode ser esse animismo, né? Tem uma mensagem de Emmanuel sobre essa passagem, né? Que é: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. E aí ele comenta que não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas, filósofos, escritores, pregadores assemelham-se a pássaros de bela plumagem condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Então, ele explica aqui, continua aqui a passagem, que somente com a verdadeira transformação para o bem, para que a gente sinta efetivamente a vida eterna com Jesus, que aí se converte ao serviço de retenção, e aí chega a esse estágio espiritual que se libertam os véus pesados que obscurecem o coração e o entendimento. É lindo, né? Maravilhoso. E eu concordo exatamente com você. Eu tive a mesma interpretação sua, né? Que é essa reflexão que o Paulo faz aqui sobre como Jesus demonstrava como seguir na forma correta as leis do Antigo Testamento, né? E não era como eram interpretadas na época. É fruto dessa ainda do não desenvolvimento, né? Fruto do estágio evolutivo da humanidade espiritual de todos eles. E aí eu achei, para encerrar minha parte do 14 ao 18, finalizando o capítulo 3, uma mensagem do Espírito Miramês, né? Que ele fala assim, olha que bonito, o véu se levanta, que é dentro do que a Renata estava comentando agora. Sim. O véu se levanta à medida em que o homem cresce espiritualmente. A natureza tem seus segredos e em toda a conjuntura da sua ação benfeitora, eles não foram feitos para ficarem eternamente escondidos das criaturas. Revelar-se-ão no momento certo, em que o espírito puder alcançar e suportar a luz da revelação. Os caminhos da vida são eternos aprendizados. Cada passo que damos corresponde a uma lição. Nada se perde, mesmo o tempo que chamamos de perdido. Atrás de todo acontecimento existem leis revelando a sabedoria de que o espírito se certificará por processo de osmose espiritual que por vezes escapam ao nosso entendimento. Os véus se levantam em todas as direções do saber, pelos esforços de cada um. Entretanto, ele é também obediente à força do próprio progresso. A nossa participação acelera a evolução, para que o despertamento surja com mais eficiência e fique em tudo. Em relação ao nosso bem-estar, a nossa marca, como sendo a nossa conquista. Isso é muito interessante na pauta das obrigações e compromissos. Não podemos nos esquecer daquilo que nos toca como co-criadores dos nossos destinos, na influência de Deus pelas mãos do Cristo. À medida que os véus vão se abrindo aos nossos olhos espirituais, se formará um campo de conhecimento apropriado na consciência e o coração passará a trabalhar em plena concordância com a inteligência. Os dois juntos determinam o uso de todos os poderes adquiridos na formação da própria personalidade. Que complementando esse trecho do Emmanuel, né, que você leu? Emmanuel. Complementando esse trecho do Emmanuel. Coração e inteligência trabalhando juntos, a gente vai longe. Só quando esse véu se desfazer devido ao progresso. E o que é importante é aqui, ó, os véus se levantam em todas as direções, sabe? Pelos esforços de cada um. Entretanto,
ele também é obediente à força do próprio progresso. Ou seja, depende dos nossos esforços, descortinar aquilo que ainda nos traz a ignorância, mas não achemos que iremos descobrir coisas que o nosso progresso ainda não permite. Exatamente. Certeza. Né? E aí Jesus demonstrou isso em relação ao Antigo Testamento. Passaram-se 1850 anos, a doutrina espírita levantou mais um véu em relação ao Novo Testamento, passarão mais 1000 e tantos anos, uma nova revelação virá, descortinar ainda mais a doutrina espírita, e assim o progresso se faz a cada dia. Sobre esse ponto que eu ia falar agora também, que você olhar aqui, ó, no 16, porém, No 16. quando voltar ao Senhor, o véu será removido. Este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, existe liberdade. Então, para mim também teve uma menção aqui que, né, eu acreditei, a doutrina espírita tirou o véu da gente. Exato. Né? E ele fala que esse véu é o Espírito. Então, é bem bonito, né? Porque a gente já coloca para essa visão espiritualista, então quando a gente entender a imortalidade, a gente tira um véu muito grande. Exatamente.